Como é que vocês estão, meninos, meninas? Beleza? Então, dando continuidade à matéria, né, nós estamos vendo aí, né, meu Deus do céu, o Lenin, né, o Vladimir Ilyich Ulyanov, né, Vladimir Ilyich Ulyanov, o careca mais famoso do mundo comunista, tá, pessoal? Então, esse é o cara que vai assumir o poder na Rússia a partir de outubro, no calendário russo tradicional, juliano, novembro, no nosso calendário gregoriano, né? Então, quando finalmente os comunistas tomam o poder, é esse o cara. Muitos, inclusive camponeses russos, por uma questão de tradição, irão a São Petersburgo, irão a Petrogrado, né? Levar presentes ao novo czar, né? Para a gente ver como politicamente a Rússia não estava amadurecida para um processo complexo, um processo desse tamanho, né, pessoal? Então é interessante a gente observar isso aí. De qualquer maneira, pessoal, a tomada do poder diante da fragilidade terrível, dos erros crassos cometidos pelo governo provisório, né, pelos mencheviques, pelos cadetes, aquela turma, né, do governo provisório, já que os erros crassos. Não foi fácil a tomada de poder pelos bolcheviques, com apoio do exército, com apoio da população, porque eram comunistas? Não, porque os ideais comunistas estavam divididos? Não, mas porque eles haviam se comprometido a tirar a Rússia da guerra. E qualquer um, até o Satanás, se prometesse naquele momento tirar a Rússia da guerra, teria tomado o poder, né? Então, tomar o poder não foi difícil. O complicado foi manter o poder, porque tão logo os grupos que não eram comunistas, tão logo as forças políticas que se opunham ao comunismo começam a se articular, o país vai mergulhar numa sangrenta guerra civil, uma guerra civil que consumiu aí, vejam, tão logo acabou a Primeira Guerra Mundial, o país já mergulha numa guerra civil excepcionalmente sangrenta, excepcionalmente violenta, aonde você terá a morte de um número difícil, inclusive, de calcular. Normalmente se fala em 1 milhão de mortos. Imagina, você acabou de sair da Primeira Guerra Mundial e ainda vai ter uma guerra civil extremamente sangrenta, aonde você terá, de um lado, o Exército Vermelho, comandado pelo Leon Trotsky, né, o braço direito do Lenin, e do outro lado o Exército Branco, aquele conjunto de forças que se opunham aos comunistas no poder. O uso da expressão Exército Branco é uma forçada de barra, porque, na verdade, havia vários líderes que ambicionavam o poder. O Exército Branco nunca foi uma força unificada, e sim uma série de grupos, cada grupo com um comandante que esperava chegar ao poder com a deposição dos bolcheviques. É inclusive por conta dessa falta de articulação que eles acabarão sendo derrotados, na medida em que esse cara que vocês estão vendo aí, ele desenvolveu um partido que ele comandava com mão de ferro, tá, pessoal? Então, esse Estado que se estabeleceu na Rússia é excepcionalmente centralizado nas mãos desse caboclo aí.
Tá? Lembra das críticas de Rosa Luxemburgo, as críticas de vários socialistas convictos, né? A maneira como Lenin controlava seu partido era a menos democrática possível. Seria muito difícil imaginar que, com um partido hipercentralizado, onde todo o poder emana do chefe, você vai através de um órgão assim tão pouco democrático. Não pode ter uma democracia, isso é ilusão. Tá? Então, esse caboclo aí comanda o país com mão de ferro. Então, o Exército Branco chegará a receber, inclusive, ajuda externa, mas logo após o final da Primeira Guerra Mundial, nenhuma grande potência estava disposta ou tinha condições de continuar investindo numa guerra. O governo francês tentou mobilizar a marinha para atacar as posições russas na Crimeia, ali na região do Mar Negro, e os marinheiros se amotinaram dentro dos navios quando souberam que, ao invés de ir para casa, estavam sendo deslocados para a Rússia. Vocês estão loucos, faz 4 anos que eu estou em guerra aqui, quero visitar minha família. Tá, pessoal? Então, os comunistas vão vencer essa disputa. Tá, pessoal? Durante a Guerra Civil. Uma barbaridade aqui, viu, pessoal? O Lenin, durante o período da Guerra Civil, a economia, aplicou-se um modelo econômico conhecido como comunismo de guerra. Comunismo de guerra. Basicamente, o Estado controlava tudo, toda a produção agrícola, porque os camponeses foram beneficiados pela reforma agrária, sim, mas a terra não era deles, a terra pertencia ao Estado, e eles eram obrigados a entregar tudo. Vendiam para o Estado pelo preço que o Estado pagava. Os camponeses não podiam vender a sua produção. A produção tinha que ser entregue ao Estado, tá? Que pagava pouco por isso. E aí a produção agrária era distribuída pelo Estado soviético, pelos comunistas, segundo seu padrão de prioridade, para, naquele momento, manter o funcionamento do Exército Vermelho, assim como a indústria, agora sob controle estatal, produzindo e a distribuição de bens industrializados seguindo um critério da lógica dos comunistas, isso é, priorizando a manutenção do Exército Vermelho. Então, foi uma época de muita dificuldade. O Lenin, ele nunca teve escrúpulos de distribuir os alimentos de uma forma muito política nas áreas do país onde os comunistas recebiam menos apoio, ia menos comida. Tá? Então, durante esse período aí da Guerra Civil, nos anos que se seguiram, regiões onde os comunistas tinham pouco um Ibope baixo ali, gente, olha, a Ucrânia sofreu, tem um tal de Holodomor lá, que é o Holocausto ucraniano, por fome. Gente, morreu muita gente. Pra vocês terem uma ideia do desespero, da situação desesperadora em que chegaram aí as regiões que não estavam sendo abastecidas porque o apoio aos bolchevistas era pouco significativo, o canibalismo se popularizou na Rússia nesse período. Em certas regiões da Rússia, o canibalismo vai se popularizar. Outra coisa também é que os bolchevistas, eu sempre digo isso, né? Lembra da frase? Se o czar fosse tão mal como falam dele, né? Se o czar tivesse tratado o Lenin como Lenin o tratou posteriormente, não teria tido revolução na Rússia. Tá? O que acontece? Quando o Lenin, nas diversas vezes em que o Lenin foi preso, ele era enviado para exílios internos em cidades distantes na Sibéria. Então, logo tomaram o poder, os bolchevistas vão resolver o problema
quanto à questão da possibilidade da volta da monarquia. Eles vão assassinar sem piedade a família imperial. A mãe, o pai, as 4 meninas, o menino hemofílico e acho que 2 ou 3 empregados que estavam acompanhando a família em sua prisão em Caterimburgo. Tá? Depois que a família foi assassinada, para esconder do mundo o seu crime, os bolchevistas tentaram desfigurar os cadáveres com ácido. E depois pensaram bem, não, vamos tocar fogo. E aí tocaram fogo nos cadáveres, mas nenhuma coisa nem a outra impediu que os corpos acabassem sendo encontrados agora na década de 1990, anos 2000 aí, a família real russa foi toda encontrada, pai, mãe, 5 filhos, os empregados, e foram devidamente, estavam numa vala comum e foram enterrados aí com honras. Né? Tinha até uma picareta que falava que era uma princesa, a princesa Anastácia, tem desenho, tem viu? A picareta que dizia ser uma princesa que sobreviveu, não sobreviveu. Tá? Fuzilados, depois desfigurados com ácido e tiveram seus corpos queimados. Ah, pessoal, é pesado aí, viu? Bom, vencida a guerra civil, a situação da economia na Rússia estava catastrófica. O país estava paralisado. É aí, pessoal, que o Lenin vai apelar feio. Feio mesmo. Por quê? Porque aquele modelo tradicional do comunismo de guerra, onde o governo controlava tudo, o agricultor era obrigado a vender para o governo pelo preço que o governo pagava, a indústria administrada pelo Estado, e quando o Estado põe a mão... Gente, o dia que o Estado for administrar o deserto Saara, em 5 anos vai faltar areia. Tá? O dia que o Estado for administrar o oceano, pode saber que loguinho vai faltar água salgada, tá, gente? Então, a economia do país estava praticamente paralisada, né? Então, os níveis de produção, os camponeses não estavam mais plantando, porque não valia a pena entregar para o Estado, a indústria toda desorganizada. O Lenin, então, é obrigado a fazer concessões capitalistas para retomar o desenvolvimento da economia. Tá? Então, é importante ter clareza nesse sentido de que a única forma como o nosso amigo aí encontrou para recuperar a economia de seu país foi adotando métodos capitalistas tradicionais. Tá? No campo e na indústria. Tá? Esse nome, o nome desse modelo econômico é NEP, a nova política econômica. Eu peguei aqui, ó, para vocês darem uma olhada, os princípios essenciais da NEP: liberdade de comércio interno e externo, liberdade de salário aos trabalhadores, autorização para empresas, funcionamento de empresas particulares e a permissão de entrada de capitais estrangeiros para a reconstrução do país. Então, olha, gente, isso aqui basicamente é o modelo chinês. Isso aqui, o que o Lenin fez lá em 1921, quando ele introduziu a NEP, foi adotar um mecanismo onde a economia passava a ser capitalista em um Estado governado por um partido comunista. Tá? Mas basicamente esse um modelo de capitalismo na economia com ditadura no governo, uma ditadura com uma bandeira vermelha, mas na realidade você acabou, né? E aí é interessante porque a NEP ela terá um efeito muito significativo na agricultura, porque primeiro, como os camponeses não estavam mais querendo produzir, o Lenin autoriza o comércio de produtos agrícolas como se fazia anteriormente, né? Os camponeses poderiam pegar seus produtos e vender na cidade. Mas também autorizou o comércio de terras, porque aquele camponês não estava animado a trabalhar, não queria trabalhar, não levava jeito para coisa, ele que venda para o seu vizinho mais ativo, o cara que tenha mais vontade, tipo, sabe, que dos Estados Unidos, calvinista, puritano, que cara quer enriquecer, vende, mas foi esse capitalismo,
vende para o cara que quer trabalhar. Então, o que nós vamos observar? A transferência, na medida em que aquelas terras que haviam sido distribuídas por reforma agrária, elas eram terras estatais, os camponeses não tinham direito de ver, agora tem. Inclusive, milhares de camponeses venderão suas terras e irão para cidades. E o que nós vamos observar é uma rápida reconstrução da economia rural e o surgimento de uma nova classe de proprietários rurais chamados kulaks. Kulaks, tá? Nós vamos observar aí o surgimento de grandes propriedades, tá? E perfeitamente capitalistas. Tá? Nas cidades você terá a volta da liberdade empresarial para pequenas empresas, tá, pessoal? Até 10 empregados, tá? E no que diz respeito às relações internacionais, a Rússia volta a negociar com o exterior. Não é uma a Rússia era muito isolada, porém, você vai acabar adotando aí por debaixo dos panos, negociação com vários países capitalistas, tá, pessoal? E aí a crítica. Pô, Lenin, você está abrindo as pernas para o capitalismo? A resposta do Lenin é uma resposta sombria. Ele fala, calma, gente, isso aqui é um passo atrás para dar 2 adiante. Mas como assim, Lenin? A gente deixa o capitalismo voltar, deixa esse povo trabalhar, esses camponeses aí, esses camponeses que têm iniciativa, esses camponeses batalhadores, deixa eles reconstruírem a agricultura, que quando já tiver tudo bonitinho, a gente faz reforma agrária de novo, toma a terra deles. Mas não reclamar, mata. Nas pequenas empresas, na medida em que elas crescerem, né, depois a gente estatiza tudo de novo. Né? Então, deixa o povo trabalhar, crescer, girar a economia, recuperar a economia, que depois a gente toma tudo de novo. Por isso, entendam, o lema da NEP é dar um passo atrás para poder dar 2 passos adiante. É que isso não era falado para todo mundo. Pô, trabalha aí que depois, a hora que você gerar riqueza, eu te fuzilo e tomo o que é seu. Tá certo, pessoal? Então, é a NEP. E aqui o cara fala dos resultados, eu achei interessante, porque eu não conhecia essa frase do Lenin, né? Que a situação do país é o seguinte, era uma mistura de czarismo, porque ele era o czar, com práticas capitalistas besuntadas por um verniz soviético. Quer dizer, a ideia da pátria socialista, isso tudo estava sendo abandonado. Na política, uma ditadura, na economia, capitalismo, e, por cima de tudo, uma bandeira vermelha meramente simbólica, tá, pessoal? Inclusive aqui, ó, o nome dos camponeses enriquecidos é famoso, isso aqui, os kulaks, né? O kulak é o nome que se dá para o camponês enriquecido pela NEP. Pessoal, em 1923, o Lenin morreu. Tá? Em 1923, o Lenin vai para o saco. Tá, pessoal? O Lenin ainda não era bem conhecida a questão do problema de pressão arterial. Múmia de Lenin. Aí, ó, gente, o Lenin que está foi mumificado, isso é uma tradição soviética. Ele acabou sendo mumificado. E se você quiser visitar o mausoléu de Lenin lá em Moscou, tá? Porque a capital foi retransferida a Moscou, então você pode ir ver a múmia do Lenin. Segundo consta, parece que ele está tirando um cochilo. Eles gastam muito dinheiro para manter a múmia, mas é um programa turístico famoso no mundo. Eu se fosse a Rússia, eu iria com certeza visitar a múmia de Lenin, tá, pessoal? Nossa Senhora. Então, em 1923, o Lenin morre. Ele tem um AVC e morre. E aí veio o problema, porque a Rússia não tinha um sistema de sucessor, um sistema sucessório. Não existia um mecanismo sucessório, né? E aí o resultado é que após a morte de Lenin, os possíveis substitutos vão se engalfinhar numa luta luta brutal, né? Durante 5 anos, os adversários lutaram entre si, e aí os principais adversários são esses 2 caras,
o braço direito de Lenin, o Leon Trotsky, que muitos consideravam como sendo o herdeiro natural do poder na União Soviética, e esse caboclo aqui, o Joseph Stalin, que era um trapaceiro terrível e que era uma pessoa, o rei da mutreta. Ele reuniu todo, ele conseguiu formar uma coalizão com todos aqueles que tinham alguma ambição de poder, dando esperanças para todo mundo. Ele organizou uma conspiração, isolou Trotsky e, na medida em que adquiriu enormes poderes, conseguiu expulsar o Trotsky do partido. O Trotsky era muito famoso, ele expulsou o Trotsky foi primeiro para a Turquia e depois para o México, enquanto Stalin acabou se transformando no ditador da União Soviética. Tá, pessoal? Agora o país vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Stalin odiava o Trotsky com todas as suas forças. Ele não deu descanso ao Trotsky. O Trotsky foi duramente perseguido pelo Serviço Secreto Soviético, até ser assassinado em sua residência no México em 1940 com um golpe perfurante, uma picaretinha dessas de alpinista foi cravada em sua nuca. Trotsky foi assassinado pelo Serviço Secreto Soviético. Stalin nunca lhe deu trégua. Tá certo, pessoal? Então, a NEP morre Lenin e ele acaba sendo substituído pelo Joseph Stalin, que depois de se livrar do Trotsky, vai se livrar de seus ex-aliados até ficar praticamente sozinho no poder. Mas a gente vai falar mais sobre a ditadura soviética de Stalin posteriormente, quando nós vamos falar aí das questões relativas aos totalitarismos, pessoal. Então, fechamos a revolução na Rússia e um abraço gigante para vocês.